Agora é um exercício para a gente colocar em prática o que a gente tem aprendido sobre funções até aqui. Mas antes eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Não se faz código limpo de primeira, porque fazer um código rodar já é difícil, então fazer um código limpo de primeira é praticamente impossível. Não vai ser perfeito, mas pode ser bom e agradável. Aliás, muitas das vezes a gente nem sabe o que é perfeito e às vezes nossa regra de negócio também não é perfeita. Mas se a gente conseguir praticar o que a gente tem aprendido até aqui, o nosso código vai ser bom e agradável de se ler. E limpar o código geralmente leva o mesmo tempo que você demorou para escrevê-lo. Então tá aí a importância da gente não deixar a bagunça ficar muito grande para que isso não desanime a gente de limpar o código posteriormente. Dito isso, eu vou abrir aqui meu VS Code que tem o exercício. Então esse aqui é o código, a gente tem essa classe relatório IMC. E lá embaixo eu estou utilizando essa classe e aqui eu passo uma array de pacientes nessa minha classe relatório IMC. Aqui embaixo eu chamo minha função gerar, que vai gerar o relatório para a gente. E eu estou dando um console table nesse resultado. Vamos ver a saída desse código. Aqui eu estava rodando os testes, deixa eu só fechar aqui. Eu vou rodar o meu arquivo node-main. Então aqui eu tenho uma lista de pacientes, eu tenho o nome, peso, altura e um MC com a classificação, se é sobrepeso, abaixo e por aí vai. E o resultado aqui do IMC também, que é o número do IMC mesmo. Então essa lista de pacientes eu estou puxando de outro arquivo aqui. Esse pacientes mock.js é uma array e cada paciente aqui tem nome, peso e altura. E aqui também, por último, eu estou utilizando os testes unitários. Eu criei aqui alguns testes para a gente conseguir refatorar o nosso código com mais confiança. E é o jeito certo de refatorar, né? Então vou fechar aqui. E para executar esses testes, a gente vai precisar instalar as dependências do projeto, que tem o framework de teste, que é o Jest que eu estou utilizando. Então eu tenho que rodar npm install. E eu tenho que rodar também o comando de teste, que é o npm run test. Aí eu coloquei uma flag, o watch all aqui, para os testes ficarem executando e toda vez que eu salvar meu arquivo, os testes vão executar de novo. Então, conforme a gente vai alterando o nosso programa, a gente vai executando os testes aqui e vendo se está passando ou não. Então vamos começar. Aqui na nossa classe relatório IMC, a gente tem 3 métodos. O gerar, que vai gerar o relatório para a gente. Outro método que calcula o IMC e outro que classifica. Então, só para dar uma passada por cima sobre o nosso método principal, aqui eu tenho os pacientes, que é aquela lista que eu mostrei, que está no outro arquivo. Eu estou puxando ela aqui. Eu estou dando um for aqui, então para cada paciente eu pego um nome, peso e altura. Eu monto esse objeto que tem o nome, o peso e a altura, e o MC aqui por enquanto está vazio, a classificação e o resultado. E eu preencho ele aqui embaixo. E depois de preenchido, eu tenho uma array MC pacientes, eu dou um push desse objeto que eu acabei de criar aqui, e eu preenchi aqui. Eu dou um push, eu vou adicionar esse MC paciente no final da array, e no final da execução desse for, eu retorno minha lista de IMC pacientes, minha array. Então tá, para começar, vou começar por essa função aqui, que é a menorzinha e é mais fácil da gente arrumar ela. Então logo eu vou apagar esse código comentado, já que ele não está executando. E aqui eu estou declarando minha variável IMC e só estou atribuindo depois. Isso aqui não faz sentido, eu vou atribuir diretamente aqui em cima. E eu posso apagar essa linha. E aqui eu estou usando o let eu só utilizo quando eu quero reatribuir o valor. Nesse caso eu só estou atribuindo aqui uma vez, então vou utilizar um const. Salvar, ver se os testes estão passando. Beleza, posso continuar agora. Então vou aqui para minha função de cima, a gerar. E aqui não tem nada de relevante, muito relevante. A lógica está nesse pedaço de código aqui.
Então eu pego o IMC aqui da minha função calcula IMC, depois eu estou atribuindo IMC resultado utilizando a função calcula IMC novamente. Então aqui eu estou chamando minha função duas vezes. Então eu posso arrumar isso aqui chamando o resultado dessa primeira chamada e atribuindo aqui embaixo. Ok? E para classificar o IMC, eu estou utilizando essa função aqui, onde eu passo o resultado aqui do meu calcula IMC. E eu passo o meu objeto IMC, que tem a classificação e o resultado, esse objeto aqui, como segundo parâmetro dessa minha função. Então, se a gente for ver o que está acontecendo aqui dentro, eu pego esse valor IMC para classificar, então aqui eu faço as verificações para ver em qual classificação o meu valor IMC se encaixa, e depois eu atribuo aqui para o meu objeto que tem essa propriedade de classificação o nome do IMC que ele se classifica. Então dá para ver de cara que essa função aqui está violando a regra de comando e consulta, porque ela está tanto atribuindo um valor e retornando esse valor também. E outra coisa é que esse parâmetro aqui está sendo um parâmetro de saída, porque eu estou passando esse objeto aqui como parâmetro e eu estou alterando uma propriedade desse objeto dentro da minha função. Então é bom evitar parâmetro de saída, a gente tem que passar um objeto aqui e retornar um novo objeto, é mais seguro do que eu alterar o valor desse objeto que eu estou recebendo. Para consertar isso, eu vou remover essa atribuição aqui, vou selecionar todos e vou retornar, e depois eu atribuo no lugar que eu chamo minha função classifica IMC. Então aqui tá certo, então eu posso apagar esse segundo parâmetro. Se eu salvar aqui, meus testes precisam falhar porque eu apaguei um pedaço de código. E agora eu vou lá em cima, onde minha função classifica IMC é chamada. Eu vou pegar o retorno dela, vou chamar de classificação. E aqui, esse é o objeto que eu estava atribuindo. Então vou chamar ele aqui. Eu estava atribuindo para a classificação, que fica dentro desse IMC. Eu posso pegar o retorno da minha função e atribuir aqui diretamente. Então, se eu salvar, os testes precisam voltar a funcionar. Voltou. E agora deixa eu só mover essa linha para cima, para as declarações de constantes ficarem juntas e depois as atribuições também. Ok, vou pular uma linha aqui. Beleza. Agora, eu poderia pegar esse pedaço de código todo, o que cria o objeto IMC paciente, e depois o código que preenche o IMC aqui, as propriedades do meu IMC paciente, e separar isso tudo numa função. Então vou copiar tudo aqui, criar uma nova aqui embaixo. Esse underline a gente usa para indicar que o método é privado dentro de uma classe no JavaScript. Então eu vou dar um nome aleatório por enquanto. E aqui eu copio aquele código todo. Eu colo, quer dizer, o código todo que eu tinha copiado. Eu estou criando um objeto aqui, preenchendo ele depois, e eu tenho que retornar esse objeto preenchido. Return IMC paciente. E agora a gente não tem acesso ao nome, o peso e a altura que estão nessa parte aqui da nossa função gerar. Então eu posso passar esses três como parâmetro. Então eu vou copiar aqui o nome, peso, altura, passar como parâmetro aqui. Agora, se eu salvar aqui, eu vou chamar essa função lá em cima. Vou apagar tudo isso que eu movi para minha nova função. Eu vou deixar só essa constante IMC paciente para receber o objeto que eu estou criando dentro da minha função. Eu tenho que passar o nome, peso e altura, vou copiar daqui de baixo. Ponto e vírgula. Isso aqui é um método da classe, então eu tenho que passar o this aqui. Salvar. Os testes estão passando, então eu vou renomear essa função para
Essa função está fazendo o quê? Está criando um IMC paciente e retornando esse IMC paciente preenchido para a gente. Então vou colocar o nome de criar IMC paciente. IMC paciente. Ok. Agora nessa função aqui gerar, ela está bem menor, o que está deixando ela grande. São essas três constantes daqui que eu estou usando justamente para não deixar meu código muito grande horizontalmente. Porque se eu usasse assim, por exemplo, isso aqui direto, o código ia começar a ficar muito horizontal assim, o que também não é legal. O que eu poderia fazer aqui para evitar essas três linhas, já que eu estou passando aqui como parâmetro o nome, o peso e a altura, que estão dentro do mesmo objeto, que é do paciente aqui, individual, eu posso passar esse paciente como quarto parâmetro aqui. E aqui dentro da minha função agora, criar IMC paciente, eu vou receber um paciente. E por esse paciente eu tenho acesso ao nome, então paciente.nome. Tenho acesso ao peso, paciente.peso, e a altura também. E aqui embaixo eu também estou utilizando peso e utilizando a altura. Então se eu dar um salvar, os testes estão passando e agora ficou cinzinho aqui, quer dizer que eu não estou usando mais esses parâmetros, eu posso excluir eles. E eu posso excluir aqui em cima também, onde eu chamo o meu método. Isso aqui praticamente é aquela refatoração que a gente viu algumas aulas atrás, chamada substituir lista de parâmetros por objeto. Então, nesse caso a gente não criou o objeto já estava pronto, a gente só substituiu aqui a lista pelo objeto. Então agora aqui também ficou cinza, eu posso apagar essas constantes. Apaguei, rodar os testes, estão passando. Agora essa função está bem menor, deixa eu só separar aqui, está incomodando. A função, esse método aqui gerar está bem menor. E se a gente perceber, a gente está resetando essa variável de instância sempre que a gente chama o método gerar. Por que a gente está fazendo isso? Se eu comentar esse código, os testes vão falhar, mas eu quero mostrar aqui no console. Vou rodar meu arquivo e ver a saída dele. Aqui tá certo, os pacientes, mas se eu chamar essa função, esse método aqui gerar duas vezes, eu vou lá embaixo. E aqui eu estou chamando esse método gerar. Se eu chamar ele novamente, só apagar essa constante e executar aqui, a gente vai ver que a gente vai ter uma lista repetida, porque eu chamei duas vezes, então eu adicionei elementos repetidos, pacientes repetidos na minha array, se eu não resetar ela sempre que eu chamar a minha função gerar. Então aqui começou a repetir de novo, Gilberto, Ana, Rodrigo, que nem está aqui em cima. Então por isso eu tenho que resetar aquela variável de instância, senão eu vou ter registros repetidos sempre que eu chamar meu método gerar. Mas para isso eu não precisava ter uma variável de instância, eu poderia ter uma constante local. E toda vez que eu chamar minha constante local, vou colocar aqui o nome de IMC pacientes, ela seria automaticamente criada novamente, então não teria esse problema de ter registros repetidos. Então posso criar aqui IMC pacientes e substituir o uso da minha variável de instância, que é essa aqui, pela minha constante nova. Então eu posso apagar aqui e executar os testes, salvar de novo. Os testes estão passando e eu posso até apagar essa variável de instância porque eu não estou utilizando ela em nenhum lugar mais. Apaguei aqui. Agora nosso método gerar está bem mais simples. Eu abstraí como que eu gero um IMC paciente nessa função. Agora essa função cria para mim de acordo com o paciente que eu passo aqui. Eu pego esse objeto IMC paciente, dou um push na minha array e retorno essa array no final. E aqui nossa função criar IMC paciente ficou um pouco grande
Na verdade ficou bem grande, tem bastante linha aqui, mas é porque a gente está criando esse objeto diretamente aqui dentro. Aí a função fica grande mesmo. Aqui eu vou deixar assim por enquanto. E só focando aqui na nossa classifica MC, esse monte de if e else if ainda está bem ruim e é difícil de identificar bug aqui se tiver. Por exemplo, aqui eu utilizo maior ou igual, aqui eu só utilizo maior, e só adiantando que aqui tem alguns bugs e a gente vai resolver isso aqui na próxima aula porque esse vídeo já está meio grande.